Bom, é o seguinte. A realidade é que nesse momento são 17 horas e 4 minutos. Possivelmente não é o mesmo horário lá em Lisboa, ou melhor, em Cascais, aonde está a São, senhora Isabela. são 21 horas e 5 minutos. 21 horas e 5 minutos, ou seja, Isabela está perdendo a novela brasileira lá em Cascais, que eu não sei qual que é, mas deve ser alguma. Agora, brincadeiras à parte, e o dia é 7 de abril de 2021. O dia que será que bateremos novo recorde de perdas de vida no Brasil, conforme ocorrido no dia de ontem? Vamos torcer para que não. Né? Afinal de contas, o que todos nós desejamos é saúde, vacina e vida para todo o planeta, principalmente nesse momento, em especial os brasileiros que se encontram no momento muito difícil. Eis que toca o meu telefone. Lamentavelmente, não vou atendê-lo, porque agora estamos aqui para falar com os 5 finalistas dessa categoria muito, muito séria, que inclusive vai merecer uma reconfiguração na próxima edição do prêmio, porque depois que eu conversei com o pessoal de trilhas sonoras de série, depois que eu conversei com o pessoal de trilhas sonoras de TV, definitivamente a gente tem que abrir um leque aqui nesse prêmio para trazer pessoas muito mais qualificadas do que eu, principalmente, para dar conta de conversar sobre a riqueza, as especificidades do setor do audiovisual, porque as coisas que eu ouvi são coisas assim muito além da minha humilde contribuição, ou seja, da minha humilde percepção, mas são categorias que eu faço muita questão que sigam acontecendo aqui, porque eu acho legítimo da parte do prêmio não perder de vista a importância de colocar essas categorias aqui na nossa premiação, chamando a atenção, né? E, consequentemente, mantendo aí a expansão que é a característica da gente quando a gente lança novas categorias. Muito bem. Por que eu disse isso? Porque no princípio eram só trilhas, depois virou trilha de cinema, virou trilha de série, de trilha de TV, e assim vamos indo. Bom, são 5 finalistas. Os filmes são O Barco, do meu querido amigo cearense João Vitor, que avisou que chegaria atrasado, mas chegaria. Temos aqui o filme Quem é Ciro Pessoa, com a representação do meu amigo Matheus Krempel, lá de Santos, que disse agora recentemente que não poderia estar presente. Temos aqui o filme Pequenezas. O Pequenezas é do João Trisca ou é da Isabela? É meu. Na verdade, não é um filme, é um projeto Isso. de várias obras. Temos aqui Ángel Viana, com os pés no chão, do meu amigo Marco Souza. E temos aqui os Três Alves, do meu amigo João Trisca. Falei certo? Isso aí, falou Falei certo. certo. Muito bem. João Trisca, tudo bem com você? Você está no Paraná? Isso, Gustavo, tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui no Paraná, em Curitiba, Uhum. nessa cidade bucólica aqui, que a hora que começa o outono aqui no Paraná, começa a nebulosidade na cidade de Curitiba. Então começa o friozinho, já está começando o friozinho, pinhão, quentão, a gente já começa a se preparar aqui para a safra. Muito bem. Eu, particularmente, né, todas as vezes em que estive no Paraná, foi na época de junho. Aliás, o último encontro meu com o Marcos foi em Curitiba, em junho. E eu confesso a você que eu sou um cara muito pouco preparado para o frio paranaense, que eu particularmente acho frio para dedéu. Mas, enfim, se eu estivesse aí no seu lugar agora, eu já estaria com bastante frio.
Temos aqui também, diretamente do Rio de Janeiro, esse que é campeão, bicampeão, tricampeão, Marcos Souza, novamente aqui. Ano passado, né, Marcos? Foi a sua trilha que ganhou aqui na trilha de cinema, né? Foi o filme Em Fio, um documentário, né, da Ângela Zoé. Eu tive a grata surpresa de ganhar. Não pude ir. Não, ano passado foi, né? Foi, na verdade, foi 2019, né? Por isso. Estava falando, mas eu não fui, mas é a pandemia e tal, a gente já fica confuso, né? Não, eu estava realmente, eu não sei se eu tinha rompido o tendão de Aquiles ou se foi isso? Foi isso aí. Então não pude receber, mas eu estou com ele aqui na minha estante. E agora estou com a Angel Viana, que é um filme da Cristina Leal, um documentário sobre uma das maiores coreógrafas e professoras de dança no Brasil, com seus 94 anos de idade. Ótimo. Ela é mineira, mas veio para o Rio e montou a Escola Angel Viana, a primeira faculdade de dança no Rio de Janeiro, que é uma pessoa fabulosa, e depois, quando você quiser, eu conto um pouco mais de fazer essa música. Gostaria de acabar as apresentações pela Isabela, que, na verdade, já peço desculpa, deveria ter sido a primeira pela ordem, né, da etiqueta, mas acontece que, enfim, eu não sei porque eu comecei da esquerda para a direita, deve ser algum sinal, não sei, vamos ver. A Cris Leal está na espera. Olha, ô Marcos, eu vou te dar o link aqui, porque não está, não. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, vamos resolver o problema aqui da Cris. Peraí. Só um minutinho aqui, ó. Marco, vou te dar aqui, ó. Talvez você tenha... Talvez ela não esteja com o link certo. Eu vou botar aqui no chat aqui, ó. O link certo é esse aqui. E agora, para acabar aqui as nossas apresentações, tem essa queridíssima Isabela Bretz, que já está aqui na terceira live. Impressionante como é que você virou finalista de um monte de coisa, hein, querida? Ainda está faltando algumas. Já está faltando algumas. Olha, essa é uma peculiaridade do prêmio, que às vezes eu recebo algumas críticas. Já teve gente que falou assim, mas Gustavo, a pessoa só poderia se inscrever e concorrer numa categoria. Eu falei assim, mas se o cara é profissional e atua em todas, não estou entendendo por que eu devo fazer essa limitação. Vou excluir as competências da pessoa. Tudo bem, enfim, essa é uma discussão para o além. O fato é que é o seguinte, Isabela está aqui para falar sobre esse projeto que se chama Pequenezas, né? Vamos. Diga quem você é para o João, porque o João não te conhece, o Marcos acho que já te conhece, né? Um pouco da sua trajetória, que eu acho que o João também vai se encantar. E aí já vamos começar falando do que é cada filme, como é que foi a concepção, porque nas outras conversas sobre trilhas que eu participei, eu confesso a vocês que o papo foi para as narrativas, foram para sublinhar as cenas, eu comecei a ficar assim, um pouco perdido, mas eu já estou começando a compreender um pouco mais. Vai lá, Isabela. Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa tarde, né, para vocês. É uma alegria estar aqui de novo. Como você disse, são muitas coisas que a gente faz, né? Muitos bonezinhos que a gente veste, e eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento. Eu acho que só de estar entre o grupo finalista já é um reconhecimento e já traz aquele incentivo, né? Gostoso, assim, de continuar o trabalho. O meu projeto se chama Pequenezas. Nós temos um trio, que é o Jackson Abacatu, que é animador, o Rodrigo Lana, que é músico e engenheiro de áudio, produtor musical, e eu que sou cantora e compositora, e também trabalho no audiovisual com algumas tarefas. E aí o Pequenezas é um projeto de curtas, de até 1 minuto e meio. Então, na verdade, são várias obras diferentes, e a gente produz essas obras esporadicamente, e a gente já participou de, acho que 16 ou 17 festivais de cinema com ele. E recentemente eu fiquei super feliz porque a gente ganhou alguns prêmios no Cacto de Ouro, que é o Cinema dos Sertões, né? E foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio com trilha sonora, eu fiquei muito feliz, ganhei um troféu de ouro. São obras muito pequenininhas, que têm, assim, mensagens bem pontuais. Eu sou um bebê aqui no meio dessa turma,
Mas já é vitoriosa. Mas, Agora, pois é, já se tá ganhar assim, o né? troféu do prêmio, sinto lhe dizer, ele não é de ouro, viu? Tá ótimo. Mas é Mas é simbólico. isso. Vai, continua. Te interrompi. Não, era isso. Então, Era assim, isso? o projeto é esse. A gente tem participado de vários festivais e fora do Brasil, em países diferentes. E ele traz para a gente muita alegria, que é poder circular nesse universo do audiovisual que eu adoro. Já que você falou de participar de vários festivais, eu vou perguntar aqui para o Marcos, que tem muita experiência nisso. O João, não sei se tem. Mas como é que é essa coisa de participar de vários festivais? Marcos, tem um circuito obrigatório, tem um circuito de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, tem um circuito só de curtas, tem um circuito só de longas, tem o seu festival que é só de trilhas. Como é que seria, assim, uma sugestão de participação para quem faz trilha para cinema, buscar melhor visibilidade, etc.? Bom, você fala festival de cinema, né? Quer dizer, quais Exatamente. festivais tem no Brasil e no mundo? Vários, milhares, assim, que são boas vitrines, né? O Festival do Rio, aqui no Rio, é um dos mais importantes. É Tudo Verdade, que é de documentários também. Você tem no Kinofórum, com K, um site muito legal de São Paulo, que tem lá todos os festivais nacionais e internacionais que você pode buscar para mandar seu filme, se você, além da trilha, também é produtor, ou até, como eu faço às vezes com os diretores que eu trabalho, eu falo, olha, abriu aqui inscrição para o Inedit, que é um festival só de filmes de música, Inedit. Tem, enfim, Festival de Mostra de São Paulo também, que é muito grande. Então, você tem realmente o de Brasília, você tem o do Ceará, você tem o Gramado, né, Quiquito. Você tem muitos festivais interessantes que eu, agora falando como presidente da Musimagem Brasil, que é a Associação de Compositores para Audiovisual, que convido todos os finalistas aqui também a entrarem, participarem da associação, a gente tenta valorizar um pouco a trilha sonora, porque alguns festivais nem têm prêmio para trilha sonora, né? E às vezes o prêmio que tem é de canção, não é da música realmente feita para aquela imagem, para aquele filme. Então, uma compilação de canções que já existem e que usaram no filme. Então, a gente tenta valorizar a importância da música original, a música composta, a música feita mesmo pela gente para o filme, que torna esse audiovisual realmente mais interessante, inclusive para concorrer em festivais internacionais. Você tem o IDFA, que é um festival, um dos maiores festivais de documentários na Holanda, em Amsterdã. Você tem o Festival de Roterdã, que é muito famoso. Você tem Veneza, você tem, enfim, Cannes. Você tem muitos, muitos festivais interessantes, que alguns valorizam a trilha sonora, né, a música original, que a gente chama, outros não. Está chegando aqui a minha diretora, Cristina Leal, que eu convidei para o nosso papo. Seja bem-vinda, Cristina. Seu microfone está mutado, tá? Está mutado. Mas continua que depois a gente chama ela, vai lá. Tá, com a Cris depois eu conto também como é que eu fiz os filmes com ela. E esse que está agora... Oi, Cris. Agora acho que entrou. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Já a gente te chama aqui para enriquecer aqui nossa conversa. Tá bom. Acompanhe aí, Então vai lá, Marcos. isso, Gustavo. Os festivais que existem de cinema são muito interessantes. Você mergulha em vários filmes, é uma delícia, né? O presencial, você assistir, encontrar com as pessoas nos corredores, encontrar os produtores. Quer dizer, para quem faz trilha também é muito bom você estar presente com um filme. Eu já participei de vários festivais e sempre é muito interessante que as pessoas conhecem o seu trabalho. Agora, festival de trilha sonora são poucos. O Festival Musimagem, que eu idealizei, é o único nas Américas. Você tem na Polônia, você tem em outros países alguns festivais interessantes, na Espanha, em Tenerife, que aí são o seguinte, encontro realmente de trilhas, são orquestras tocando as suas músicas, vão sempre compositores famosos, dar workshops, aí a gente vai debater e falar sobre trilha sonora. Então, esse é o... Mas o Musimagem vai ter esse ano, né? Olha, a gente fez ano passado online totalmente, a gente teve um bom público, 1.500 pessoas durante o festival todo, e com a Orquestra Ouro Preto, 12 mil pessoas assistindo o concerto de trilhas sonoras.
A gente teve o Alberto Iglesias, que fez todos os filmes do Almodóvar, num bate-papo delicioso. Então, assim, a gente vai manter online, mas se puder, em outubro, ser presencial, com todo o protocolo, se o CCBB quiser, a gente talvez vá para o CCBB Belo Horizonte, ou a gente transmite de lá, sem público, a gente não sabe. Mas, a princípio, está mantido, a gente ganhou um edital, o 7º Festival Musimagem no CCBB de Belo Horizonte, que é finalista também, né, no Festival Musimagem. Muito bem. Olha só, olha aqui quem chegou, meu amigo Maurício Tagliari, deve estar vindo dar uma volta, né? Esse cara é bom. O Tagliari, ele tá na categoria melhor produtor de trilha de TV, mas hoje ele veio participar da trilha de TV, da trilha de cinema. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu não entendi nada, porque eu me inscrevi na categoria, perdi a live daquela, aí você falou, aparece hoje, então eu tô aqui. Não, mas é que a sua categoria é produtor de trilha de cinema. Hoje é a trilha, entendeu? Entendi, tá bom. Tudo bem. Mas fica aí, você fica aí, você é convidado, você é convidado VIP. Tá bom. Tá bom? Boa tarde, galera. Ó, se você nunca participou de um camarote VIP, agora é a hora. Bom, vamos lá. Olha só, Marcos. O João Trisca pede para você compartilhar aqui, se possível for, no nosso chat, né, João? O link aí que elenca todos os festivais, conforme você falou. Isso. O link da associação, e se quiser também já aproveitar e botar um uso imagem, já bota tudo logo aí. Isabela, vamos falar então assim, narrativa, vamos falar sobre conceito, vamos falar aqui para todo mundo qual é a ideia? Vamos. O Pequenezas normalmente fala de assuntos relacionados a reflexões da vida. E normalmente são animações. Não está restrito a isso, a gente tem algumas obras por fazer que não serão animações, mas até o momento todas foram. E aí sempre a trilha, tanto a trilha como a obra, né, as imagens são originais. Às vezes a gente brinca de fazer a trilha com base na imagem e às vezes a gente faz o inverso, de fazer a imagem com base na trilha. Aí é bem na brincadeira mesmo de quem fala, não, esse eu quero fazer primeiro. Aí outra pessoa fala, não, esse eu faço primeiro. E normalmente também são músicas cantadas, porque eu escrevo pequenas mensagens que têm letra, mas também não é exclusivo. Tem algumas que são só instrumentais. E basicamente é isso. A nossa pequeneza de maior sucesso até hoje foi uma que chama Pingo de Respiro, que foi a que esteve presente em mais festivais até hoje e que as pessoas gostam mais. Mas a gente está esperando resposta aí de alguns editais para ver se a gente consegue se dedicar, porque é um projeto que a gente faz, não é com exclusividade, assim, com tipo, uma exclusividade de tempo, né? E aí a gente preparou alguns editais, alguns projetos, para ver se a gente consegue fazer uma safra maior de obras agora. Legal. Olha só, quero saudar aqui a entrada também do nosso querido cearense, João Vitor Barroso, que está aqui nessa finalíssima com o filme O Barco. Seja bem-vindo, João. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e vamos lá, né? Demorei, mas cheguei. Mas a gente avisou aqui que você tinha avisado que ia se atrasar, mas não tem problema não. O importante é que você está aqui presente e aproveite o momento e fale sobre O Barco e sobre João Vitor, rapidamente aqui para quem não lhe conhece. Primeiramente como João Vitor e depois já para você já sincronizar com todo mundo, para usar um verbo aqui do universo de trilhas, já conta um pouco do seu processo criativo aí no que se refere à trilha do O Barco. Vamos lá? Vamos lá, né? Primeiramente falando um pouco de mim, assim, minha trajetória, tentar resumir. Eu sou um cara que comecei na música por conta inclusive eu não tinha falado para vocês na live anterior, né, naquela de série, que eu tenho pais que são envolvidos com teatro, né, são da arte, e um ciclo assim artístico muito grande dos amigos, músicos. Minha formação musical foi muito com os discos da minha mãe, etc e tal. Participei assim fazendo pequenas participações em peças do meu pai, sabe, um ator, até na parte da trilha mesmo, tocando percussão ali, dando só uma ajudinha ali, coisa
simples. Aí foi chegando na adolescência, aí comecei a entrar no mundo do rock. Aí fui para esse mundo de bandas de rock, né? Como eu tinha te falado. Uhum. Aí tive uma banda aí que a gente circulou até um pouco assim no meio underground, assim, vários shows pelo Brasil. Uhum. Era um rock cantado em inglês, um grunge, né? Que, resumindo, assim, era uma mistura, mas se eu puder resumir, seria assim, um alternativo, um grunge. Um grunge cearense. Exato. Aí, no meio dessa história aí, eu entrei num curso de música aqui da Universidade Estadual, me formei, aí conheci essa parte mais racional, assim, da música, né, começar a criar dentro da grade, da partitura, etc e tal, e posteriormente entrei no mundo da publicidade. Criei um home studio, né, fui fazendo aos poucos aqui, começando de maneira simples, fazendo trabalhos para propaganda, né, publicidade, e lá na frente começou a surgir alguma coisa de trilha no mundo da dança, né, como eu te falei. E aí fui criando esse portfólio mais voltado para a arte, através desses trabalhos para dança, e um amigo meu de infância chamou a atenção dele, ele achou interessante e resolveu fazer um laboratório. Aí eu fui chamado para trabalhar no filme do pai dele. Esse meu amigo é o Petros Cariri, inclusive ele foi um dos caras que trocou muito figurinha comigo nesse meu início do rock, né, de tocar guitarra e tal. Ele trazia a guitarra dele, mostrava, ensinava algumas coisas, e muito tempo depois a gente se reencontrou, só que agora numa parceria de trabalho, né? Ele como diretor de filme e eu como um cara da trilha. Mas ele é o diretor do filme O Barco, não? Exato, exatamente. Certo. Vamos falar um pouquinho da história do barco, então? Bom, aí o Barco, ele até então, ele até falava comigo, né? Assim, ele sempre fazia filmes com pouca música, sabe? O tipo de filme dele é um cinema mais contemplativo, né? Muita fotografia, ele tem muitos prêmios de fotografia. E os filmes sempre foi muito econômico em relação à trilha, sabe? E o Barco foi o primeiro filme que ele falou que realmente ele usou muita trilha, assim, não foi nenhuma coisa meio gradual, não, tipo, vinha usando pouco, aí começou a usar um pouquinho mais, não, ele usou muita trilha mesmo, e de certa forma até me sinto privilegiado por ele ter apostado em mim, né, que para ele dar essa nova forma, assim, de criar, né, e ele fez um estudo, assim, da trilha, do que ele queria. Antes de mostrar o corte para mim, ele já deu uma pesquisada em trilhas mais experimentais. O Barco, apesar de ser um filme assim meio drama, meio fantástico, ele tem uma pegada assim muito de suspense, muita tensão, sabe? E eu lembro que ele mostrou muito as trilhas do Mark Coven, que fez o filme A Bruxa. Não sei se vocês conhecem, que é um orquestral, só que de uma pegada muito experimental. E então foi um baita desafio, assim, de cara pegar um filme com essas referências para música. E foi um grande laboratório, assim, a criação da trilha foi um processo bem lento, assim, porque rolou muita experimentação. Ao contrário do que eu tinha te falado da série, né, que é uma coisa funcional, deu certo, vai para frente e produzir, né. Já o filme O Barco foi uma coisa meio de laboratório, assim, de experimentar. Usei muito instrumento virtual, mas eu também gravei muita coisa mesmo experimentando com baixolão, violão, usando arco, né, tentando criar um máximo de sons mais diferentes e sempre uma coisa mais rústica, e teve essa mistura, sabe? A sonoridade, ela tem, da trilha desse filme, tem esse lado orquestral, um pouco erudito, mas também tem essa coisa rústica, assim, essa orgânico, sabe? Certo. Muito bem. João Trisca, defenda aí a sua trilha. Vamos lá.
Bom, muito prazer estar aqui com vocês, né, conversando e aprendendo. Eu sou um cantor e compositor, violeiro, né, aqui do Paraná, então tenho um trabalho essencialmente voltado para pesquisador também da cultura musical do sul brasileira e da América Latina. Então iniciei minha trajetória como compositor, né, gravando álbum e tudo mais, e até chegar nessa parte de trilha sonora para filmes. Eu até esse filme que eu vou falar daqui a pouquinho, que é Os Três Álbuns, chegar nesse filme, eu tinha tido experiências como fazendo trilha sonora para ou curta-metragens ou peças de teatro, né? Não tinha ainda feito uma trilha sonora para um filme de longa-metragem. Então esse é o primeiro filme de longa-metragem, né, que eu compus trilha. E vou contar um pouquinho da história do filme, de como eu, né, também assim, como que surgiu todo o contexto que eu acho que vai ajudar a entender depois, para quem tiver curiosidade de ver o filme e assistir, né, o que que eu busquei para compor a trilha sonora desse filme. Então o filme se chama Os Três Alves, uma história da migração Guarani no oeste do Paraná. É um filme que retrata uma odisseia de três caciques guaranis que tiveram as suas terras inundadas pela Itaipu, na época da construção da Itaipu. Então é um documentário, né, esse filme, que ele retrata toda a história dessas famílias indígenas que perderam suas terras e não foram recompensadas pela Itaipu, né? Enfim, é uma história bem trágica, como toda a história indígena brasileira, né? E esse filme traz todo o contexto, né, de tudo que eles já tentaram e lutaram e o que eles tiveram em troca das terras que eles perderam com a inundação de Itaipu, todo o drama, né, enfim, da vida deles, né, que cada um fundou uma aldeia num lugar diferente, porque eles ficaram com pouca terra, né, uma terra tipo irrisória, assim, pensando na forma de vida deles e tudo mais. Então esse é um filme, é um documentário sobre a história desses três irmãos guaranis, né. E o produtor desse filme são dois, né? O Vander Colombo e o Antônio Martendal. Tem a produtora chamada Lavand Filmes. Eles produziram um documentário do João Lopes. Não sei se vocês conhecem o João Lopes, já ouviram falar de João Lopes. Mas João Lopes é um músico assim contemporâneo do Almir Sater, Tonico Tinoco, desses artistas mais antigos, assim, da época das gravadoras grandes e tal. Então, um artista paranaense que compôs uma música chamada Bicho do Paraná, que é praticamente um hino não oficial aqui do estado do Paraná. E ele fez turnê no início junto com o Almir Sater, no Circo Voador, tudo mais, já contou bastante histórias. Infelizmente, ele faleceu ano passado, né? Esse mês vai fazer um ano que ele faleceu, né? E esses produtores do filme, eles gravaram o documentário do João Lopes, 40 anos de carreira. Então eu fui convidado pelo João para participar do documentário, aí que eu conheci-os, né? Eles conheceram meu trabalho. Então, eu tive um trabalho de composição e pesquisa sobre a música de raiz do Paraná. Isso fez eu compor algumas músicas falando sobre a cultura indígena, né? Então, quando eles fizeram esse documentário, eles pensaram no meu nome por ter essa experiência já e ter esse trabalho artístico voltado para a arte indígena, né? Tem uma composição minha chamada Iguaçu, que tem até um clipe no qual eu fiz uma cerimônia com os índios Funiô, também está no YouTube. E essa música foi minha sugestão para ela entrar como trilha sonora do filme, né? A trilha principal, porque ela tem uma letra que fala sobre os guaranis, né? Fala sobre a história dos guaranis aqui no Paraná. Então, a partir dela como um mote, né? Ela é a música tema do filme, mas depois, quando eu pensei em contar essa história, né? Porque daí o Vander, até vou falar um pouquinho como foi a experiência do processo de construção da trilha, que eu vi que o Gustavo falou um pouquinho sobre isso, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu pensei que assim seria muito falso eu falar sobre os indígenas sem ir lá, sabe? Conhecer de quem que eu ia falar e tudo mais. E eles têm um ritual chamado Opã, né? Que eles têm as casas de reza nas aldeias, onde eles cantam várias músicas, né? Tradicionais dele, tem os cânticos sagrados deles. Eu pensei, pô, vou lá, né?
se fosse possível, né, conversei com os diretores para eu, no momento das filmagens deles lá nas Opus, eu ir junto para conhecer a musicalidade dele, entender como que é a música deles e tudo mais. Então eu tive essa experiência de ir lá no oeste do Paraná, é longe pra caramba, dá uns 600 quilômetros aqui de Curitiba, no outro lado do estado, quase no Paraguai, né? Depois de Cascavel, lá perto do Rio Paraná, onde eles moram. Fui para lá com eles e passei uma semana lá visitando as aldeias e escutando a música deles. E essa música ela serviu como célula para várias canções que eu compus. Então eu peguei o áudio gravado da música original deles, cantado em roda, lá dentro das Opus, e modifiquei ela, ou compus a partir da melodia delas. Então fiz um trabalho assim inspirado na própria musicalidade deles, para compor alguns dos temas que estão presentes no filme, né? Então, para ser uma coisa que retratasse mais a musicalidade deles, né? Eu acho que foi bem bom, foi bem bacana assim o processo, né? Todo esse processo e o resultado final, né? E além disso, dentro das temáticas, né, que o filme traz, também compus algumas coisas pensando em momentos. E daí o diretor escolheu, né, esse material todo que eu entreguei para ele, momentos que ele achava interessante ter no filme. Então, até mesmo assim, momentos de acordeon solo, por exemplo, né? Eu procurei trabalhar bastante com instrumentos assim mais acústicos, né? Porque o índio traz isso, né? Essa questão mais raiz, assim. Então, né, usei a percussão com carrom, né, e chocalhos. Então, procurei retratar a musicalidade deles assim também na trilha sonora, dentro desse documentário. Então, esse é o processo dos três alves, né, que conta essa história bem bonita, assim, né, dos índios. Depois vou compartilhar o link também aqui com vocês, né. É o processo dessa minha construção como compositor de trilha, né, que eu sempre fui apaixonado, assim, por compor e vejo, assim, um caminho muito legal para dar vazão, né, a gente que tem essa criatividade, enfim, essa busca por musicalizar, né, enfim, dar forma a outras coisas, né. Muito bom. Depois compartilha aqui o link imediatamente aí do filme para o pessoal poder curtir também. E vamos agora conhecer a história. Não sei se o Marco, não sei se a Cris vão querer falar, ou os dois ao mesmo tempo, mas enfim, fiquem à vontade agora para a gente falar tudo sobre Ángel Viana, com os pés no chão, que deve ser realmente uma história interessantíssima, considerando quem está sendo retratada, né? Vamos lá? Eu vou falar do meu ponto de vista e peço para a Cris também dar uma contribuição, que é sempre bom, né? Ter uma diretora, que o João falou, os Joões, que trabalhar com diretores que você começa a ter uma afinidade, você vai criando realmente um processo interessante. Então, eu trabalhei com a Cris no filme Iluminados, que eu super recomendo, que é de fotógrafos do cinema brasileiro, que é fantástico. Ela criou uma cena. A Cris trabalha com metalinguagem, que eu acho muito legal. Então, nesse filme Iluminados, ela pegou uma cena de um beijo e esses fotógrafos fizeram a luz dessa cena, esses 6 fotógrafos, e a gente utilizou uma música que eu fiz a mesma música para essas cenas. A gente teve esse trabalho. Esse filme é um filmaço que eu recomendo muito, quem gosta de cinema. E aí surgiu, até vou pedir para ela contar como é que surgiu essa ideia de fazer Angel Viana, mas a Angel eu já conheço há muito tempo, porque ela era a maior divulgadora, uma das grandes divulgadoras da música do meu pai. Eu pequenininho, levava o disco, ela fala isso até hoje, com 90 anos, que eu levava o disco do meu pai para Independente para vender na escola de dança dela, que ela utilizava a música do meu pai nas aulas dela. E aí teve um dia que, antes até de eu sair do país, eu fiz um improviso com os professores, com ela, fiz uma música para ela, e aí eu fui também para dança, que nem o João, fiz muita coisa com dança, improviso na hora e tal. E quando a Cris falou que ia fazer Angel, eu falei, peraí, isso aí é comigo, né? Tem a música do papai, que tem um elo muito forte com ela, e a Cris fez exatamente, contou a história da Angel com os professores da escola dela dançando
coreografado no documentário, além dessa figura que quem não conhece, pelo amor de Deus, conheça a Angel Viana, que é uma figura fantástica, daquelas figuras realmente muito especiais, que vale a pena conhecer. Então eu fui fazendo as músicas, né? Ora ela utilizava músicas que eu tinha, ora eu fazia uma música, fui até na gravação dessas cenas, como se fosse um improviso, colocando a música com aqueles movimentos, com a dança mesmo, né? Com essa metalinguagem que a Cris fez, e o filme ficou... Tem música o tempo todo, né, Cris? Pra caramba, e muita dança e o depoimento. Então, Cris, conta um pouquinho da nossa Angel Viana com os pés no chão. Só antes da Cris falar, Marcos, diga quem é seu pai, né? Porque eu sei quem é seu pai, mas acho que a maioria não sabe. É verdade. O meu pai era o Francisco Mário, Chico Mário, que foi um dos precursores do disco independente no Brasil nos anos 70, 80. Ele era irmão do Enfio, um cartunista também que muito conhecido, muito importante, e irmão do Betinho, um sociólogo que criou a campanha contra a fome no Brasil e que meu primo Daniel está levando aí a ação da cidadania até hoje, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, meu pai foi realmente uma pessoa, escreveu um livro, como se fazer um disco independente, numa época muito difícil, que as gravadoras dominavam o mercado, e ele realmente ajudou muita gente a gravar seu próprio disco nos anos 70 e 80. Eu acho que a Cris congelou na hora que ela ia falar. Acho que ela não está aí. Está congelada mesmo. Depois, ela, se der tempo, ela fala um pouquinho do filme, mas o filme é isso, tem uma música, muita música, várias músicas que eu fiz para o filme, para a dança coreografada, feita nesse documentário. Tem músicas do meu pai. Voltou. Fala, Cris. Cris, agora é com você. Fale sobre o filme para nós. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tamo. Vocês estão... então tá bom. Não, trabalhar com o Marcos Souza, para mim, já não é novidade. A gente tem, quer dizer, uma afinidade realmente que foi feita através do nosso amor pela arte, do nosso carinho pela Angel. Então, quando foi do Iluminados, eu chamei o Marcos Souza, que ele já era amigo pelo Oi Futuro, já era amigo pelo improviso da Angel. E aí ele veio e fez a trilha do Iluminados, é uma música super bonita também, que pontua o filme. E quando foi para fazer o filme da Angel, tinha que ser o Marcos Souza, por conta de que a Angel ela era apaixonada pelo trabalho do Chico Mário. Não faria sentido para ela que ela dançasse uma música que não fosse do Chico Mário. Então, nós aproveitamos, pegamos o filme. Ixi. Continua aí, Marcos. Pegamos o quê? Eu não sei para qual caminho que ela ia, mas certamente, para vocês terem uma ideia, a Angel sofreu um acidente sério e ela voltou a dançar numa apresentação pública com a música do meu pai. Então, essa ligação muito forte com a música do meu pai, que ela estava trazendo, que teria que ter no filme, no documentário. E aí eu peguei alguns temas do meu pai e compus e uns outros arranjos no piano, além de compor minhas próprias músicas, minhas próprias trilhas com a dança ou em algum movimento. Tem um final que a Angel também recebe todos os atores bailarinos no final, aí a gente conseguiu uma ciranda do Siba, que é maravilhoso, e aí nos créditos eu fiz uma ciranda inspirado nessa ciranda do Siba. Então, assim, é música o tempo todo, porque a dança pede música, João Barroso sabe disso, é uma delícia você compor com movimentos e o movimento te inspirar. Os bailarinos são realmente top, são professores lá da Angel e fizeram um trabalho, uma coreografia contando a vida dela desde pequenininha, saindo de Minas, indo para a Bahia, vindo para o Rio, e tem toda a trajetória da Angel com essa coreografia. Voltou a Cris. Deixa Vê se dá tempo. Ela tem que desmutar lá o microfone. Tá mutado, Cris. Tá mutado o seu microfone. Seu microfone está mutado, Cris.
Ela não está ouvindo a gente. Acho que ela está no celular. Aproveitar e dar um oi para a Letícia, que está aí, só escondida, né, Letícia? Letícia. Cris, você está com o som mutado. Bom, saiu de novo. Vamos lá. Eu preciso continuar, né? Uma curiosidade aqui, bem rapidinho. Todos os filmes financiados como, hein, gente? Financiados por lei, financiados por edital. Quem fala? Isabela. Todas as trilhas financiadas como? Bom, no nosso caso, até o presente momento, por nós mesmos. E aí, daqui para frente, a gente tem, já com uma trajetória em mãos, né, com um portfólio mais robusto para apresentar, a gente está tentando captar. Você, Marcos, você, João, e você, João Barroso. Eu voltei ou não? Voltou e nós já vamos te chamar de novo. Vai lá, João. Como foi A financiado? Cristina não voltou? Voltou. Posso falar? Pode falar. O barco foi edital, foi da Ancine, foi financiado por edital. E aí no Ceará, conforme a gente já faz ideia, tem uma cena audiovisual forte, não? Pelo menos tem um festival forte aí, né? Tem sim, porque aqui desde sempre existiam, assim, na verdade, desde sempre tinha um núcleo que era a Casa Amarela, que é um núcleo de cinema vinculado à Universidade Federal. E foi criado, não sei se foi exatamente criado, mas por muitos anos sendo administrado pelo Eusélio Oliveira, quem é do cinema deve conhecer. Em seguida, teve também um outro nicho, que era o pessoal do Alpendre, que a partir desse outro núcleo também foi criado vários grupos, né? Posteriormente veio, como eu tinha falado também, a escola Iracema Porto Dragão das Artes. Iracema Porto Dragão das Artes, acho que é isso. Que também tem uma escola de arte, né? Que tem vários núcleos, dança, teatro, música e inclusive cinema também muito forte. Então acabou que criou vários grupos, várias produtoras foram criadas durante esse período. Como eu também falei, a gente está num momento assim meio de baixa, assim, mas muitos projetos congelados, aquela coisa, né, que vocês sabem. Mas espero que muito em breve volte a efervescer como estava sendo, né? E, Marcos, o projeto foi incentivado, subsidiado, editalizado? A Cris, que é a diretora, pode falar. Foi pelo edital do Oi Futuro, não foi, Cris? O filme Não, foi com o ICMS do Oi Futuro. Então é lei estadual, Ele então. que patrocinou. E, na verdade, o que eu estava falando, que eu faço... Exatamente. E o que eu estava falando, que eu faço questão de dizer, é que o Chico Mário coube perfeitamente na história da Angel. Foi realmente, vamos dizer, feito um para o outro. E o Marcos Souza, que me acompanhou, inclusive, na edição, colocando a música certa, fez um trabalho maravilhoso. O filme é lindo. E a música cai como uma luva. Vamos dizer, tanto as do Chico Mário como algumas que são do próprio Marcos Souza fizeram, vamos dizer, um acompanhamento perfeito para as danças do filme. Então, eu só tenho a dizer que, quer dizer, do meu ponto de vista, eu sou até suspeita, porque acho que o Marcos Souza tem essa entrega, esse amor pelo trabalho, que faz com que torne possível que as coisas fiquem muito boas, porque se cria uma afinidade. Vamos dizer, ele tem jogo de cintura, porque, vamos dizer, fazer um filme não é a coisa mais fácil do mundo. Nem sempre, aliás, quase nunca a gente tem a verba que a gente gostaria de ter para pagar as pessoas que trabalham com a gente, que são grandes parceiros. Eu acho que eu faço questão de dizer, os meus filmes,
eu sou a diretora, sim, mas eu não sou a única diretora. O meu filme é uma grande parceria, porque eu não posso falar desse filme sem falar do Antônio Luiz, o fotógrafo que acabou de morrer de Covid, quer dizer, há poucos meses atrás, que foi meu parceiro ao longo de toda a minha carreira, desde 92, que foi sempre muito parceiro. E sem falar do Mineiro, que monta comigo também, e o Marco Souza. Ou seja, a gente faz uma grande família que é para dar certo, que é para ficar bonito, que é para chegar onde a gente quer que chegue, porque eu acho que cinema é paixão, cinema é amor, cinema é arte, e a gente faz com vontade de acertar. Claro. E aí a gente acerta, porque todo mundo bota essa mesma intenção e aí fica muito bonito, porque é um trabalho feito de mãos dadas, fica perfeito. Que legal. Então, para fazer a defesa da trilha do Marcos Souza... Melhor defesa impossível. João, a sua produção foi subsidiada por lei? Como é que foi viabilizado? Isso, esse projeto, esse filme foi viabilizado pelo Audiovisual do Paraná. Acredito que seja um projeto de lei estadual também. Se é o ICMS. Eu acho que a lei estadual é a mais... foi patrocinado não, incentivado, né, pela Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica daqui. Então, provavelmente foi projeto de audiovisual mesmo, pode ser que seja da Ancine, né, que passa uma parte dos recursos para os estados administrarem, né, e fazerem os projetos. Provavelmente tenha sido através disso. Tem até uma história interessante, que quando eu fui lá visitar lá as aldeias, eles me pediram ajuda, né, para assim, o que eu poderia ajudar, de repente pensar alguma coisa. Depois que eu voltei de lá, eu escrevi um projeto aqui para a Lei de Incentivo Municipal, que foi aprovado. Um projeto para fazer o registro e a catalogação dessas músicas de reza deles, né? Então, ir para lá, gravar e depois transcrever em partituras, né? Porque esse material não tem lugar nenhum, né? É transmissão oral. E também fazer a tradução. Então, eu fiz um projeto assim que é uma coisa assim, para ajudá-los também, tem um cachê para eles, uma contrapartida para eles, né? E só que também devido à pandemia, então estou há 2 anos sem poder iniciar o projeto. Está aprovado, tal, captado e não dá para trabalhar porque por causa da Covid, né? Então a gente está aguardando. Espero que um dia depois executar. Muito bom. Olha só, tudo bem, nós estamos num momento atípico, né? Pandemia e etc, como todos nós sabemos. Eu vou aqui desativar a nossa amiga Cris aqui, brevemente. Espero que ela não fique chateada. Tá vendo aqui? É uma canequinha aqui. Ah, tá. Pode ser. Cris, ativa aí o seu microfone, porque eu desativei aqui. Desmuta aí. Aê. Agora você mutou de novo. Aê, fala. Pode falar. Estou agradecendo a participação, torcendo por nós. Aqui uma imagem aqui da Angel, do filme. Tá vendo? É uma caneca. Ela aqui no meio de 2 bailarinos. Enfim, o filme é lindo, gente. Vão assistir que vale a pena. Tá. É isso. Obrigada, viu? Obrigado a você. Valeu, Marcos. Até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser. Olha só, mas fica aí por enquanto, Cris, assistindo aí com a gente, que já daqui a pouquinho nós estamos acabando. Vamos só até o final aqui. Porque a pergunta que eu queria encaminhar é o seguinte: nós estamos num momento atípico, né? Acredito que as produções diminuíram. E, assim, o slogan do prêmio esse ano, como vocês já devem ter observado, é do analógico ao digital, viva o direito autoral. Vocês, autores dessas trilhas, como são os dividendos, além dos aplausos, nesse momento, daqueles que, de uma certa forma, deveriam ter aí, estar vivendo, ou sobrevivendo, ou complementando rendas com seus trabalhos
e com as suas criações advindas do que é feito no cinema. É só Gustavo, mas que dividendos, quiséramos ter dividendos. Pois é. Mas, assim, além da possibilidade de receber um cachê para compor, não sei se essa é a metodologia utilizada, mas existe alguma rentabilidade chegando via cinema, via direito autoral via cinema ou não? Via cinema, eu não acredito. O Marcos, como músico, ele fez um CD das músicas do filme. Então, eu não sei se ele, com o CD das músicas, está conseguindo ganhar alguma coisa. Tá, Marcos? Vamos lá. Não, o streaming não tem nada, né? O streaming é outra, o Spotify, enfim, a gente não recebe nada. E o cinema, a gente deveria receber uma parte, né? Na verdade, os compositores, os diretores e os roteiristas, né? Essa tríplice criativa que deveria receber, mas no Brasil é complicado, só os músicos que recebem, quando recebem, e o cinema está parado, né? Então, e outra, os filmes que a gente faz, quer dizer, que se não forem comerciais ou de sucesso, ficam muito pouco tempo no cinema também. Acredito que seja o caso de nós todos aqui, talvez. Então, assim, documentário, às vezes fica 1, 2 semanas, se fizer sucesso, fica um pouco mais. Então, o retorno, né, é muito baixo, né? A gente recebe alguma coisa quando passa numa Globo News ou num, né, não sei vocês, compositores, mas eu já recebi alguma coisa quando passa um documentário numa TV a cabo aberta e a gente recebe alguma coisa na primeira vez, mas fora isso, Gustavo, não. Ou seja, então, assim, direito autoral vindo de trilha, seja por streaming ou seja por execução, né, ocorrida numa tela, nada. É a mesma coisa para você, Isabela, João e João Vitor? Queria até aproveitar e perguntar para o Marcos se, por exemplo, se vocês ou se alguém sabe, através do YouTube, por exemplo, quando coloca um filme, como foi postado agora o documentário no YouTube integralmente, existe remuneração, se alguém sabe dessa parte, né? Porque assim, a remuneração para música existe, né? Porque você cria lá o ISRC do áudio e, né, a execução pública lá do YouTube ela é redirecionada para as editoras. Agora de filme, né? Porque com o filme geralmente é o diretor que faz todo o processo, né? De publicação. Então eu não sei como é que funciona essa parte. Se alguém tivesse conhecimento. Acho que o Maurício Tagliari que está aqui nos assistindo. O Maurício Tagliari que está aqui nos assistindo. Eu estou num processo. Opa. Oi, Cris, pode falar. Não, eu estou movendo um processo contra o YouTube, porque, na verdade, um engraçadinho postou meu filme Iluminados, monetizado, tem quase 40 mil visualizações, e eu não recebi um tostão. E o YouTube, eu já fiz processo jurídico, e o YouTube simplesmente nem responde. Nossa. Quando finalmente ele conseguiu tirar, mas não respondeu ao processo. Entendi. Então, a gente mexer com esses tubarões, a gente que é peixe pequeno, mexer com esses tubarões é muito complicado. E a gente precisaria ter mais força para isso, mas a gente não tem. Maurício, infelizmente. Maurício, você quer dar uma opinião sobre isso? Posso dar um pouco de informação. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí, quem eu conheço, quem eu não conheço. Boa tarde. E assim, o YouTube, primeiro, a remuneração dele é muito baixa, né? Mesmo para música, né, João? É baixíssima. E é uma conta bem complicada, porque assim, o faturamento do mês dividido pelo número de cliques globais, pelos seus cliques, então, e o tempo de visualização também interfere. Então, o que acontece? A remuneração de longa-metragem é baixíssima. Por quê? É mais baixa do que de música, porque assim, eles contam o tempo de exibição. E assim, se
a média de exibição de qualquer coisa no YouTube é 1 minuto e meio. A música, você tem lá 300 mil plays lá. Desses 300 mil plays, a grande maioria não chegou em 2 minutos. Entendeu? Funciona assim. E eles pagam proporcional a isso. Agora, mesmo que pagassem direito, que fossem tudo justo e bacana, eles só pagariam se o material está dentro de um canal que é um canal parceiro, que tem monetização, né? Mas assim, você pode, cada um aqui, pode criar um canal com content ID, quer dizer, se você sobe o seu material lá, e se qualquer pessoa subir aquele material lá, como aconteceu com a Cristina, você sabe, você pode bloquear, ou você pode monetizar o dinheiro que entra no canal dele, tá? Não que eu não ficaria muito esperançoso, Cristina, com 40 mil views, não. Não vale a pena. É melhor tirar, se você quiser que tire, sobe no seu canal, se você quiser exibir, né? Não, já tirei, mas o que me chateia é a ousadia, entende? Ah, sim. Não é nem o dinheiro em si, a ousadia de se apossar de uma coisa que não é dele. Então, entende? Isso que eu acho que é uma coisa que agride. Então, nesse sentido, o que eu faria, qualquer um aqui, meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, seria, se você tem algum material, sobe no YouTube, você, no seu canal, e coloque em privado. E tenta conquistar o Content ID. Aí você pode bloquear e ninguém pode subir mais. Se alguém subiu a sua música e você tem o Content ID, você é avisado e você pode falar, eu quero takedown, derruba isso aí, eu não quero. Na hora. Você é avisado na hora. A hora que eu quero dizer, muito rapidamente. Né? Então, assim, respondendo ao João, né? Se tudo funcionasse direito, existe a possibilidade de quem controla o canal dividir a receita entre o diretor, por exemplo, ou a produtora, e o criador de música. É possível. Isso é possível internamente pelo sistema, tá? Mas, é o que eu te disse, não é um número que vai, entendeu? É mais uma questão, como disse a Cristina, uma questão moral. É mais uma questão moral do que uma questão financeira, tá? Isabela e João Barroso, alguma rentabilidade originada por essas trilhas ou nada? Bom, no nosso caso, só 2 situações que foram relativas à obra no geral. E aí a gente internamente fez a divisão de cada um, que foram participações em 2 festivais que a gente foi remunerado. Mas fora isso, não. E você, João? No cinema, realmente eu tenho percebido, quando se trata de filmes de circuito de festivais, né, que não é esse circuito comercial, realmente eu tenho percebido que não dá para contar muito com essas exibições, né? Você ganhar com a sua música sendo exibida nos filmes e tal, nas salas, seria, imagino que seja um valor meio simbólico, assim, né? Tinha até falado para você, naquela live passada das séries, que em relação à série, tem, como foi, eu fiz uma série que tá passando até hoje no Prime Box Brasil, e tá passando com uma certa rotina, sabe? E então realmente está garante de 3 meses aquela entrada através do ECAD, né, através da associação, entrando no valor de 3 meses, é uma coisa que realmente dá para contar. Inclusive tem pessoas que já fazem contrato para fazer trabalhos para séries, né, já contando com esse dinheiro, então o diretor já tenta barganhar o cachê em troca da pessoa poder ganhar essas exibições. Eu, sinceramente, não acho correto, né? Eu acho que o ideal seria você ser dono da sua obra, né? Você ganhar o cachê também, isso é o ideal, né? Mas está rolando isso. Voltando para o cinema... porque são 2 coisas diferentes, o serviço e a sua rentabilidade enquanto criador, né? Pois é. Aí, voltando um pouco para o cinema, e todos esses trabalhos que eu tinha feito, eu percebi que não estava chegando, por conta desse trabalho da série que estava chegando de 3 meses, eu comecei a achar estranho, porque os filmes, mesmo nesse circuito mais artístico, não estava chegando, estava estranho. Aí eu entrei em contato com o cara da minha associação, o cara responsável pela parte do audiovisual,
ele falou que estava lá retido e que os diretores não tinham passado o sheet, né, o relatório, a planilha. Aí eu organizei tudo, aí estou mandando agora por e-mail para ele, e a tendência é todos esses valores aí que estavam retidos entrarem todos de uma vez agora no próximo acerto aí, né, que é trimestral. Ou seja, tem esse problema aí, né? Marcos, Isabela, e João e Maurício e todos que estão presentes, né? Às vezes a informação também não foi adequada lá para a associação Barrecade, né? É isso também. Eu tô com, só para exemplificar, com 2 longas-metragens que eu mandei o Q-Sheet na época. Um já tem quase 10 anos e o outro tem 4 anos. Eu mandei o Q-Sheet na época para a produtora, tudo. Tô contando que tá tudo certo. Descobri esse ano, agora no começo do ano, também nessas revisões ali, dá uma olhadinha lá na remuneração, na UBC. Cara, mas não chega nada nunca. E aí eu vi que... Não chega nada. Não, mas é porque a produtora não tinha enviado o Q-Sheet. Então, a mesma coisa. Eu passei por todo esse processo de ligar para a produtora, mas porque a gente achou que tinha mandado, sabe aquelas coisas? É terrível. Isso é uma falha, eu acho, no sistema, né, Gustavo? Eu acho que pela lei, o responsável pelo envio do Q-Sheet é o produtor do audiovisual. Mas o interessado direto é o do fonograma. Então, assim, é um paradoxo, porque assim, o interessado não pode conferir se está tudo certo, se mandou, se assinou, se está tudo certo. É um terceiro que não tem nenhum interesse naquilo que faz, né? Acho que devia ser, no mínimo, uma coisa que fosse assinada pelos dois, né? Mas isso é coisa de um tempo que a gente discutia no cine em alto nível, né? Não é o momento agora para a gente falar disso. Olha só, o João Vitor levantou a mão. Eu só queria... Fala aí, João, depois eu tenho uma continuidade aqui. Vai lá. Porque sobre o lance que o Maurício falou, né? Por conta que eu achei estranho, que eu fui atrás, por conta que eu achei estranho, eu tive a iniciativa de ir atrás, né? Ainda bem que tinha um responsável lá na associação, super solícito, tirou todas as minhas dúvidas, e ele falou que é normal esses valores ficarem retidos porque o pessoal não tem a informação, entendeu? Aí ele se prontificou para eu poder trocar uma ideia com o pessoal aqui do cinema. Até tinha pensado nessa escola de artes que eu falei, que é o Porto Dragão, de ver uma palestra online falando sobre essa parte burocrática do cinema, todos esses processos burocráticos, quem faz a trilha, o que é que tem que fazer depois, como é que faz o sheet, manda para onde, porque o pessoal não tem, o pessoal não vai atrás, não sabe como funciona, muitas vezes o pessoal não sabe, não faz porque não sabe, entendeu? Não é uma má fé ou coisa do tipo, até porque o dinheiro não vai nem para eles, fica lá retido, entendeu? Eles não ganham com isso. Então, o que você está dizendo é que existe um desconhecimento vamos generalizar, dos produtores no que se refere a entregar essa informação que é relevante e importante para os autores. Exatamente. E uma coisa importante é porque se a pessoa não perceber logo que está faltando alguma coisa, né, nesse caminho aí, que não chegou esse Q-Sheet, tem um prazo, né, para você poder receber depois de não sei quantos anos são, 3 anos, não sei. Alguém pode confirmar. Você simplesmente não tem mais o direito de reclamar aquele dinheiro e se der certo, dá 5, né? São 5 anos. Aí depende da boa vontade deles de chegar até você esse dinheiro. Não agora, Maurício, você que é editora, acho que o Marcos também é editora, não sei, mas não seria um novo serviço a ser oferecido? Assim, olha, eu faço Q-Sheet para todo mundo, não poderia ser, não? Não, a gente pode até fazer, isso não é o problema. Na real, o problema é que o Q-Sheet só é oficializado e entregue pela produtora do audiovisual. E a gente, nesses 2 casos que eu falei, são 2 produtoras, uma produtora muito grande e a outra mais boutique, mais profissional, que tem vários longas no currículo. E assim, os 2, eles sabem muito bem o que tem que fazer. E eu mandei, e eles não enviaram. O problema é que eles têm que enviar, não é fazer o Q-Sheet. Fazer o Q-Sheet é chato, é bem chato, mas não é esse o problema, né? Na verdade, não é fazer o Q-Sheet, fazer a tramitação que eu estava querendo dizer.
Então, mas a transmutação, ela depende dessa questão legal. O Ancine só aceita daquela empresa. E aí, você fica na mão, né? Bom, é o seguinte, gente. Estamos aqui com 18 horas e 9 minutos. Rapidamente, dentro desse cenário de que nós estamos aí vivenciando, quais são os planos imediatos futuros de cada um de vocês para dar continuidade a essa incrível tarefa de produzir trilhas sonoras para cinema? Quem está envolvido em alguma outra coisa? Ou quem está... Teve outro dia um cara que falou que assim, não, eu estou fazendo curso de culinária. Já até saiu da música. Quem está fazendo o quê? A Isabela, a primeira. Isabela, você. Eu sou sempre a primeira. Bom, eu estou aguardando respostas de vários editais e como eu tenho uma carreira na música também, né, eu acabei de lançar um disco no fim do ano passado e hoje, gente, eu acabei de lançar um clipe novo, que é uma animação linda. Eu vou deixar um convite para vocês assistirem, se chama Faísca de Pó. Então é só procurar Faísca de Pó Isabela Bretti, que é com o meu companheiro do projeto dos curtas, né? Então é isso, eu tenho aguardado algumas respostas e continuo trabalhando com música, né? Promoção do meu disco e tudo. Muito bem. Próximo. Bom. Ainda bem que estão, como eu tinha falado também na outra live, né? Essa parte de cinema, os processos, vários desses projetos, eles são processos muito longos, né? Então, apesar desse congelamento, né, desse marasmo que está rolando um pouco, muitos desses processos ainda estão sendo finalizados. Então, ainda está rolando alguns trabalhos, ainda bem, desses anos anteriores. A preocupação é daqui para frente, né? Porque aí tem que esperar esses novos projetos, esses novos processos começarem, né? Aí leva um tempo. Por enquanto tá rolando, tá rolando, né, a Lei Aldir Blanc, então é uma lei emergencial e tudo aconteceu muito rápido e apareceram vários trabalhos ao mesmo tempo, ainda bem, e tentando dar conta de tudo, agradecendo, ainda bem que rolou esses trabalhos. Ao mesmo tempo, eu falei que eu vim desse meio assim de bandas, né? É um projeto meu particular, tentar soltar no mundo aí as minhas músicas, porque quem é compositor, né, como a Isabela falou, tem esse trabalho de música, né, de cantar, tocar e tal. Normalmente você pode estar ali, fica afastado, não lança, não faz nada, mas você está sempre compondo, sabe? Então eu acabei acumulando essas músicas, eu sempre vou registrando as ideias, vou fazendo os trabalhos, deixei ali meio de molho ali, mas essas músicas existem e eu estou pensando em, quando aparecer um tempinho livre, botar para frente esse trabalho. Seria a minha aula de culinária, né, que você falou. Vamos lá, Marcos e João. João, quer falar? Você já tinha aberto o microfone, fica à vontade. Pode ser, daí você arremata pra gente, né, com maestria. Então, eu sou, né, como o outro João, né, o meu xará, disse também compositor, cantor-compositor, então, dentro do processo da Lei Aldir Blanc, eu consegui aprovar 2 projetos, para gravar um novo disco de músicas autorais minhas, de anos aí que eu estou acumulando também, estava esperando uma oportunidade. E o outro é do meu trio de violas caipiras, o Serra Acima Trio, que eu tenho um trabalho também bem bacana de música instrumental. Somos 3 violeiros aqui de Curitiba, inclusive somos finalistas na categoria Melhor Violeiro também, com o nosso primeiro álbum, né, que a gente lançou. É um trabalho, assim, muito rico, porque é uma proposta diferenciada no Brasil, deve existir, sei lá, 2 ou 3 trios de viola, assim. Então, compartilha aqui no nosso chat aqui, João. Vou mandar o link do Serra Acima Trio. A gente está preparando também agora novos arranjos para um novo álbum do Serra Acima Trio também, com composições autorais e interpretações também de clássicos.
Então, estamos nessa área e na área de trilha sonora, depois desse primeiro filme, tenho certeza que vão surgir novas oportunidades, né? Que vou poder também conversar com diretores e mostrar, né, um portfólio, assim. Isso vai ajudando a trazer novas perspectivas, né? Ó, e deixo a dica para você, João, participar do Musimagem aí do Marcos aí, porque você vai ficar cara a cara com o mundo das trilhas sonoras para todos os formatos desse país, né, Marcos? Maravilhoso. Exatamente. Temos aqui o Maurício, que está nos devendo uma ida ao CCBB Belo Horizonte, né, seu Maurício? Mas você vai, certamente. Eu admito. A Musimagem... Foram 2 anos bem puxados aí, desde que a gente falou. Mas você vai. A Musimagem Brasil está abrindo um curso. Não existe curso de trilhas sonoras no Brasil, já teve um em São Paulo. A própria Musimagem já fez durante 6 anos no Conservatório de Música Brasileira, formou gente que hoje está na Rede Globo, enfim, Tim Rescala, uma galera realmente da pesada que dá aula. E a gente vai abrir agora um curso na Rio Music Academy, um curso de trilha sonora. Alexandre Guerra, que aqui esteve também, é professor, nosso associado. Figura, Alexandre Guerra é figura. Não, ele é ótimo. Então, a gente está abrindo esse curso, voltando com o curso da Musimagem, e futuramente um curso mais completo ainda da Musimagem Brasil, além do festival, além da associação. Joões aproxegue-se, Isabela também. Maurício, venha de novo. E eu até que eu tenho feito algumas coisas ainda, isso que o João falou, né? Acabei de fazer um documentário. Como demora muito a produção, a gente acaba fazendo coisas que já estavam há 2 anos sendo produzidos. Então, fiz o da Ângela Zoé, que é uma outra diretora que eu tenho trabalhado muito, Lá e Cá, um filme de migração Brasil-Portugal. Por acaso, agora surgiu um outro filme de migração alemã, da Angelise Stein, que é do Sul, que é da Valkyria Produções, que é uma produtora que já fez o filme Palhaço, já fez filmes realmente maravilhosos. Tem um filme do Silvio Tender, que é um dos grandes documentaristas no Brasil, sobre meu pai, Chico Mário, que deve estrear esse ano. E eu estou com um CD também com a minha irmã, Karina Souza, que tem uma voz linda, aí do Paraná, de Curitiba, e a gente vai gravar um CD em homenagem ao nosso pai, Chico Mário. Aliás, Isabela também tem uma linda voz, e Letícia, que está aqui também, do Equali também. A gente está muito bem servido, sabe, Gustavo, da música. O que falta realmente é isso, é o Brasil acreditar no Brasil e no potencial da nossa música, do nosso audiovisual, da nossa trilha sonora, que a gente não fica devendo nada a ninguém. Morei na Espanha, morei na Holanda, e conheço bem a cultura de lá, e o Brasil está anos-luz na frente da diversidade, de qualidade, de quantidade. É pena que o próprio Brasil não observa isso, né? Senão a gente estava realmente muito bem. Mas a gente tem uma mão de obra aí, uma qualidade musical absurda, e a trilha sonora tem crescido muito, e a gente tem feito, enfim, a Musimagem tem feito um trabalho bem legal. Parabéns, Gustavo, mais uma vez, pelo prêmio fundamental, o único prêmio de música brasileira atual no Brasil. E não sei se você imaginou que ia chegar a isso, mas os outros prêmios... É temporário. Os outros prêmios que tinham 30 anos acabaram todos, e você continua aqui ampliando o prêmio. Então, e é muito bom. E essa ideia do debate também, da gente se conhecer, da gente se encontrar, é muito legal. Mas o prêmio da música brasileira não acabou não, né, mano? Deve estar com problemas, né? Eu só conheço o seu atualmente. Agora, olha só. A última pergunta, juro pelo amor de Deus, vocês que são pessoas muito dessa área. Há quantas anda o fundo setorial do audiovisual? Tá rolando, não tá rolando? Tá parado? Como é que tá? Que pergunta, hein, meu? Que pergunta, hein? Essa é uma curiosidade. Cara, tá tudo tão confuso, né? Assim, Nós somos só compositores, né, Maurício? Então vocês estão por fora dessas possíveis tramitações. Não está rolando. Olha, até onde eu sei, não está rolando. Pronto. Entendi. Porque Lei Rouanet está rolando, né? Assim, com as devidas censuras, mas está rolando. Aqui em Brasília, não sei se vocês estão sabendo, mas graças à manifestação da população, o governador desistiu do Museu da Bíblia. Ia ser criado aqui em Brasília, com lei de incentivo, Lei Rouanet, o Museu da Bíblia. Isso como uma iniciativa cultural. Então, assim,
Era só... O que eu soube é que teve até manifestação do Supremo, né? Porque dizendo que não dá para questionar contas de filme de 10 anos atrás, né? Coisas assim. Porque, assim, tá um descalabro, né? A gente tá totalmente abandonado, né? A Isabel, a Letícia. Letícia, por favor, soube de más notícias hoje. Letícia, dê o ar do seu rostinho aqui para a gente conhecer e conte que má notícia é essa aqui para a gente se despedir. Eu imagino que seja uma notícia importante. Vai, Letícia. Oi, queridos, eu não sou dessa área, não, mas eu recebi esse link aqui, ó. Eu nem cheguei a ler a matéria, não, mas se vocês puderem olhar, depois eu botei aqui no chat, tá bom? É bom, tá bom. Tá joia. Olha só. 18h20, 7 de abril, quarta-feira. Hoje, Dia Mundial da Saúde. E, aliás, também o Dia do e da Jornalista. Olha só que data simbólica, hein? Olha, eu sou jornalista, Gustavo, formado aqui no Rio pela Faixa, e hoje até coloquei um vídeo que eu fiz de projeto final, que chama Vivo na Flauta. É um curta com Altamiro Carrilho, com Carlos Malta e outros flautistas contando a história da flauta brasileira. Que legal. Olha, valeu pela riqueza, valeu pela fartura. Amanhã tem mais. Nos vemos na cerimônia de premiação do prêmio, que está projetada para a última semana de junho, podendo se estender para julho. Estamos aqui só tramitando aqui questões tecnológicas para dizer a data final. Vem aí um monte de promoções, atividades, abertura de inscrições, não sei o quê, Lab, viu, Maurício? Depois temos que conversar sobre o Lab PPM, que o Marcos Paulo arrumou uma forma da gente fazer à distância. Parabéns a todos vocês, muito obrigado pela audiência. João Vitor Barroso, do Ceará, João Trisca, do Paraná, Marcos Souza, do Rio de Janeiro, Cristina, do Rio de Janeiro, Letícia, do Rio de Janeiro, Maurício, de São Paulo, Isabela, que está em Cascais, né? Muito bom. E um beijo aqui para Yasmin, que está sempre prestigiando aqui as nossas lives. Gente, boa noite, felicidades boa noite. E olho na saúde, nos cuidados e nos protocolos. Só temos uns aos outros. Beijo para todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.